se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A maldição da moça do espelho. A pequena vila de São Lázaro era esquecida pelo tempo. Suas ruas de paralelepípedo e casas antigas escondiam segredos que os moradores se recusavam a mencionar. No centro da praça principal, abandonado há décadas, havia um casarão onde diziam que a maldição da moça do espelho nasceu. As janelas quebradas pareciam olhos vazios observando quem ousasse se aproximar. Conta-se que, numa noite de lua cheia, uma jovem chamada Elizabeth olhou fixamente para um espelho no casarão e desapareceu sem deixar vestígios. Desde então, qualquer um que se atrevesse a encarar seu próprio reflexo no espelho antigo encontrava um destino pior que a morte. O medo transformou o local em tabu, mas a curiosidade, como sempre, era uma força difícil de conter. Certo dia, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a superstição. Rindo e zombando das histórias, eles arrombaram a porta do casarão e acenderam lanternas trêmulas. O ar lá dentro era pesado, quase sólido, e o som dos passos ecoava como suspiros no escuro. No salão principal, envolto em poeira e teias de aranha, o espelho os aguardava. Era uma peça imponente, com moldura dourada coberta por símbolos estranhos. A superfície estava embaçada, mas aos poucos revelava imagens distorcidas daqueles que se aproximavam. Um dos jovens, chamado Rafael, foi o primeiro a encarar o próprio reflexo por tempo demais. Em segundos, seus olhos se reviraram e ele caiu de joelhos, murmurando coisas ininteligíveis. Os outros tentaram ajudá-lo, mas uma força invisível os separava de Rafael. Do espelho, uma mão pálida e feminina emergiu, agarrando o rapaz pelo pescoço. Em desespero, os amigos fugiram do casarão, ouvindo os gritos de Rafael ecoarem até a praça. Quando voltaram com ajuda, encontraram apenas o espelho, limpo e brilhante, sem sinal de Rafael. Naquela noite, todos na vila trancaram suas portas e janelas, rezando para que a maldição não os alcançasse. Mas alguns sabiam que era tarde demais. A moça do espelho havia sido acordada. O desaparecimento de Rafael espalhou o terror por São Lázaro. As autoridades locais tentaram encobrir o caso, alegando que o garoto havia fugido, mas ninguém acreditou. Os pais, devastados, começaram a relatar fenômenos estranhos em sua casa, reflexos que não os imitavam, sussurros vindos dos espelhos, sombras movendo-se sozinhas. Numa tentativa desesperada de entender o que estava acontecendo, a mãe de Rafael procurou Dona Alzira, uma curandeira conhecida por lidar com o sobrenatural. Alzira ouviu atentamente, com o rosto pálido, confirmou o pior: Rafael estava preso entre os mundos, vítima da moça do espelho. Sua alma não encontraria paz sem um ritual arriscado. A vila se dividiu. Alguns queriam destruir o casarão, outros, movidos pelo medo, queriam apenas esquecer. Mas Alzira alertou: destruir o espelho sem quebrar a maldição poderia libertar algo ainda pior. Era necessário um confronto direto, um sacrifício. Alguém teria que enfrentar a moça em seu próprio domínio. Enquanto isso, outros jovens começaram a desaparecer misteriosamente. Nem todos tinham ido ao casarão. Bastava um espelho em casa, uma distração, um segundo de desatenção, e eles eram tragados. O pânico instaurou-se. Famílias cobriam os espelhos com panos pretos, igrejas lotavam de fiéis implorando por proteção. Durante uma missa, a cruz principal caiu subitamente, rachando o altar ao meio. Para muitos, era um sinal claro de que o mal já havia se infiltrado. O padre, trêmulo, declarou que apenas a fé não seria suficiente. Eles precisariam agir antes que São Lázaro se tornasse uma cidade fantasma. E assim, sob o olhar atento da lua cheia, formou-se um pequeno grupo disposto a enfrentar a origem do mal, o espelho maldito e a moça que sorria do outro lado. Entre os corajosos estava Helena, irmã mais velha de Rafael. Determinada a trazer o irmão de volta, ela aceitou seguir as instruções de Dona Alzira. Prepararam uma bolsa com talismãs, velas negras e um punhal de prata. Antes da partida, Alzira advertiu: ela irá tentar enganá-los. Não acreditem em nada que virem no espelho. Ao adentrar o casarão, o grupo sentiu a temperatura despencar. Cada respiração parecia formar cristais no ar. No salão, o espelho os aguardava,
tão imponente quanto antes, mas agora parecia pulsar como se estivesse vivo. Helena acendeu as velas ao redor da moldura, enquanto os outros entoavam cânticos antigos. De repente, o espelho começou a brilhar com uma luz antinatural. A superfície ondulou, revelando Rafael, que implorava por ajuda. Contra as ordens de Alzira, Helena estendeu a mão, tocando o vidro. Instantaneamente, ela foi puxada para dentro, desaparecendo diante dos olhos dos outros. No mundo do espelho, Helena encontrou-se num corredor interminável de reflexos. Cada espelho mostrava cenas de sua vida, distorcidas e corrompidas. Vozes familiares a chamavam, tentando desviá-la. Mas no fundo, ela sentia onde Rafael estava, e correu em sua direção. Enquanto isso, do lado de fora, a superfície do espelho começou a rachar. Algo estava tentando atravessar. Os amigos de Helena seguraram firmemente o espelho, murmurando as preces ensinadas por Alzira, tentando impedir que a moça escapasse para o mundo real. Dentro do espelho, Helena finalmente encontrou Rafael, acorrentado a uma moldura negra. Ao tentar libertá-lo, a moça do espelho apareceu. Sua pele era translúcida, seus olhos vazios e sua boca aberta num sorriso sem fim. Ela não falava, mas sua presença transmitia puro horror. Helena ergueu o punhal de prata, preparando-se para a luta mais importante de sua vida, uma batalha onde a realidade e a ilusão se confundiam a cada segundo. A moça do espelho moveu-se com uma velocidade impossível, investindo contra Helena com garras espectrais. Helena desviou por pouco, sentindo o frio mortal que emanava da criatura. Rafael gritava seu nome, mas as correntes que o prendiam começaram a se fortalecer, como raízes vivas. Sem tempo a perder, Helena lembrou-se do que Alzira havia ensinado: o coração da moça estava escondido na moldura do espelho. Era preciso destruí-lo. Concentrando toda a sua coragem, ela correu em direção ao reflexo mais próximo, cravando o punhal na junção dourada que cercava Rafael. O espelho reagiu com um grito ensurdecedor. Fendas se espalharam como teias de aranha por todo o mundo refletido. A moça do espelho parou por um instante, seu sorriso distorcido tremendo, sua forma vacilando como névoa sob vento forte. Mas ela não desistiria tão facilmente. Com um movimento violento, lançou Helena longe, ferindo-a gravemente. Sangue escorreu de sua testa, mas ela não recuou. Com uma força vinda do desespero, Helena cravou o punhal uma segunda vez, agora diretamente no peito da moça. A criatura soltou um grito de dor tão agudo que fez os espelhos explodirem ao redor. Do lado de fora, o casarão começou a tremer. Pedaços de gesso e madeira caíam enquanto os amigos de Helena tentavam proteger o espelho principal, que agora pulsava entre luzes negras e vermelhas. A conexão entre os mundos estava se rompendo. Dentro do domínio do espelho, Rafael foi finalmente libertado das correntes. Helena, segurando o irmão, correu através dos cacos brilhantes em direção a uma abertura de luz que se formava. Cada passo era uma luta contra a força que tentava arrastá-los de volta. Com um último salto, eles atravessaram a barreira no exato momento em que o casarão desabava sobre si mesmo, soterrando o espelho e toda a maldição que carregava. Helena e Rafael acordaram na praça principal, cobertos de poeira e sangue, mas vivos. A vila inteira os cercou, alguns chorando, outros em silêncio absoluto, incapazes de acreditar no que viam. Alzira sorriu discretamente, sabendo que a batalha havia sido vencida, por ora. São Lázaro começou a se reconstruir. O casarão foi declarado área proibida, e todos os espelhos da cidade foram abençoados e cobertos, por precaução. Mesmo assim, havia aqueles que relatavam ver, de relance, uma jovem pálida sorrindo para eles em superfícies brilhantes. Helena nunca mais foi a mesma. Havia uma sombra constante em seu olhar, um cansaço que ninguém conseguia aliviar. Rafael também carregava marcas invisíveis, memórias de um mundo onde o tempo e o espaço se dobravam em formas insanas. Mesmo depois de anos, em noites muito silenciosas, algumas famílias relatavam ouvir sussurros vindos dos espelhos, promessas de reencontros, ameaças veladas. A vila mantinha suas tradições, realizando rezas e cerimônias de proteção a cada mudança de estação. O nome de Elizabeth, a primeira vítima, passou a ser sussurrado apenas em preces.
Sua história era contada como advertência: nunca encare o próprio reflexo por tempo demais. Nunca confie no que o espelho mostra. E assim, entre o medo e a fé, São Lázaro seguia existindo, sob a eterna vigília da moça do espelho, esperando a próxima alma incauta. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode